Sou totalmente na minha, levemente introvertida. Levemente introvertida, com Giliane Vicente. Pensa na seguinte situação: uma nova pessoa entra na sua equipe. Extrovertida, cheia de energia, inteligente, fala bem, tem presença, todo mundo se anima, porque ter alguém assim na equipe é muito bom. Pensa num time de futebol, cada um na sua posição fazendo o que sabe de melhor. Mas o que acontece é que essa pessoa pode estar insegura, porque a começo ali ela quer mostrar eficiência, então ela vem com tudo, se impõe nas reuniões e não dá espaço para ninguém. O líder fica encantado, ele só consegue pensar que acertou na contratação. Mas com o tempo, você começa a perceber que muito do que ela fala, na prática não se sustenta. As ideias são boas, mas a execução é fraca. Nas reuniões, ela continua não deixando espaço para ninguém. Ela fala por cima, ela corta, ela atropela, às vezes ela fala exatamente o que você pensou, só que mais rápido e mais alto. O que acontece? Aplausos, elogios, visibilidade, reconhecimento, você vai se encolhendo, não por falta de conteúdo nem inteligência, mas porque parece que o mundo corporativo, ele não espera para ouvir uma opinião dita com mais calma. E aí, bate aquela sensação. Será que eu sou devagar? Será que meu raciocínio é lento demais para esse mundo? Será que eu não sirvo para esse tipo de ambiente? Porque parece que quando o ambiente é muito competitivo, a resolução real do problema nem importa tanto. O que vale é quem fala primeiro, não quem tem mais clareza. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Sejam bem-vindos, eu sou a Giliane Vicente e esse aqui é o Levemente Introvertida, um podcast sobre os desafios de ser uma pessoa introvertida num mundo que aparentemente ama os extrovertidos. Nesse episódio, eu vou contar para vocês 3 histórias profundamente humanas que mostram introvertidos brilhando sem fazer barulho e nem estardalhaço. A minha é a primeira e as outras 2 de queridas ouvintes que me enviaram via direct. Vamos lá? A força que ninguém viu chegando. No meu primeiro trabalho, eu ouvia muitas críticas por ser mais quieta. Me sentia como se estivesse sempre devendo alguma coisa, faltando em algum lugar. Mas um dia, notaram minha habilidade com informática e me convidaram para outra função. Foi ali que tudo começou. Trabalhei por 6 anos nessa empresa. Depois, aceitei um desafio numa área dominada por homens e onde eu ainda sabia pouco. Era meu período de experiência, eu estava aprendendo, observando, absorvendo. Durante uma reunião importante, eu fiquei em silêncio. Enquanto falavam, eu conectava pontos. E então, fiz uma pergunta simples, só uma, mas ela mudou o rumo da conversa. No dia seguinte, um colega disse: "Você fez uma importante observação ontem." Foi ali que eu entendi. O silêncio atento tem força. A escuta profunda pode ser uma fresta de luz, um farol que enxerga onde ninguém mais está olhando. O silêncio que brilhou. Cheguei cedo ao trabalho naquele dia. O prédio ainda estava meio vazio e os sons pareciam ecoar com mais espaço. O elevador subindo, a cafeteira funcionando, o barulho de uma xícara. No coração, um aperto familiar, daqueles que só quem sente demais entende. Não era tristeza, nem medo, era tudo ao mesmo tempo. Era dia de reunião e eu defenderia uma ideia. Antes dela começar, o gestor já me chamou. "Vai lá, fala com firmeza." E essa hora chegou. Respirei fundo, olhei para o papel e senti o mundo girar. Palavras demais, olhares demais, expectativas demais. Senti os meus pés no chão e não fiz discurso, nem palestra. Não dei show, mas expliquei a ideia bem desenhada. Expliquei com poucas frases e ouviram. Quando terminou, o silêncio na sala foi longo. Não porque eu tinha falhado, mas porque todos estavam absorvendo o que eu tinha dito. Com calma, com respeito, com surpresa. Um dos colegas disse: "Você fala pouco."
mas cada vez que fala, a sala para. Eu sorri, sem saber muito o que responder, mas por dentro vibrei. Vibrei em silêncio. A mulher do canto da sala. Eu sentava no canto da sala. Não era a que mais falava, nem a que gargalhava com facilidade, mas eu anotava e percebia tudo. Enquanto os outros disputavam espaço para opinar, eu conectava ideias que ninguém tinha juntado. Eu sabia que o tempo da fala não é o mesmo do pensamento e que silêncio também constrói. Um dia, em meio ao caos de decisões apressadas, eu ergui os olhos e disse: só uma dúvida. Isso aqui está conectado a esse outro processo? A pergunta era pequena, o impacto gigante. Foi como acender uma luz no escuro. Eu não precisei provar nada, a lucidez estava na escuta. Eu passei despercebida por anos, mas naquele instante, ninguém mais me ignorou. Qual reflexão dá para tirar dessas histórias? Vamos lá? Bom, é fácil a gente ficar confusa no mundo corporativo. Diariamente a gente vê pessoas eloquentes, se dando bem na carreira e algumas vezes entregando menos do que algumas pessoas que fazem menos barulho. E a consequência dessa confusão é que a gente pode cair num lugar de vitimização e não enxergar algum ponto cego, especialmente quando passamos anos sendo incompreendidos. Existe um lugar muito humano que diz assim: agora é minha vez. Agora eu quero ser compreendida. Eu não vou mudar nada. Os extrovertidos falam sem deixar espaço e ninguém reclama. Porque sempre eu preciso mudar, é injusto ter que me forçar a ser outra pessoa. Agora, perceber esses pontos cegos é um aprendizado, né? E todo aprendizado, ele traz desconforto no início. Até para os introvertidos, porque eles também recebem feedbacks negativos dos seus gestores. Uma hora eu vou trazer algumas histórias sobre isso para vocês. Agora, se for importante, se fizer sentido, a gente tem estratégias para ampliar esses limites sem achar que, por sermos introvertidos, a gente precisa mudar tudo, sem critério nenhum. Por isso, o autoconhecimento é tão importante, né? Quando a gente se conhece, nós não acatamos todas as críticas ou feedbacks negativos sem refletir sobre eles. Uma ótima estratégia para ampliar limites é se acostumar a fazer perguntas e se abrir para a resposta. Por exemplo, se disserem que você está acomodada, pergunta: em quais situações você percebeu que eu me acomodei? Aí sim você abre espaço para refletir com maturidade, porque a fronteira entre aceitação e acomodação pode sim ser bem sutil. Por isso é tão importante a gente se observar e refletir sobre o que realmente é importante para a gente. Então, existe sim o risco da vitimização, mas também existe o risco do apagamento. Por exemplo, muitos artigos que incentivam introvertidos a agirem como extrovertidos partem de uma visão limitada de sucesso e felicidade, geralmente baseada em performance visível, carisma e superexposição. O perigo aqui é a normalização da adaptação forçada. A gente já sabe, né, que fingir ser extrovertido, diferentemente do que algumas matérias sugerem, isso causa burnout, ansiedade, invalidação de forças legítimas, como a escuta profunda, a criatividade mais introspectiva e a própria conexão. E daí você pode perguntar: o que eu faço então? Eu acredito que a chave não é escolher entre se aceitar ou se forçar. A chave é integrar. Integrar expressão com autenticidade, coragem com limites claros e desejo de crescer com respeito pela própria natureza. Não é virar o oposto de si. É deixar de negar o que também pode ser você, desde que faça sentido, né? Desde que não traia a sua essência. Então, a gente está certo em questionar, a gente está certo em nos defender e estamos certos em ter dúvidas também. A gente ganha força quando a gente abre espaço para o desconforto da mudança, aquela mudança que é importante para a gente, sem perder o compromisso com a nossa verdade interior. Aí a gente não cai em vitimização.
Aí nós somos maduros. E é por isso que eu criei esse podcast e que surgiu a ideia da Revolução Gentil e Discreta, muito inspirada no trabalho da Susan Cain. Essa é uma revolução que não grita, mas que transforma, que não impõe, mas que convida, que não corrige, mas que acolhe. Essa revolução, ela defende que o silêncio sim pode ser eloquente, que a introspecção pode ser criativa e que a calma, ela pode sim ser uma força. E que a expressão também pode ser leve. A gente pode aprender a se expressar. Se você ainda não sabe o que é Revolução Gentil e Discreta, corre lá no episódio 2 da nossa segunda temporada. Tá, mas eu quero saber como é que eu faço para brilhar em silêncio. Eu vou responder essa pergunta que dá nome a esse episódio de acordo com o que eu acredito, de acordo com o que funciona para mim. Como brilhar em silêncio, como brilhar sem precisar fazer estardalhaço. Talvez você também esteja naquele momento de vida em que escuta mais do que fala. Ou você prefere observar mais a se impor? Deixa eu te falar uma coisa, isso não é fraqueza, é só um modo diferente e profundo de existir. Então, eu vou te falar 2 práticas que podem te ajudar a brilhar em silêncio. A primeira a gente já falou aqui, é pergunte. Desenvolva a sua pergunta, sim, a sua pergunta, aquela que vem depois de escutar tudo com atenção. A gente tem o dom de perceber o que está faltando. Uma conexão, uma lógica, uma emoção não dita. E quando uma pergunta é bem colocada no momento certo, tudo muda. Pode ser que na próxima reunião, na próxima conversa ou decisão importante, você não se preocupe mais em falar mais, você se preocupe em escutar melhor, em entender todo esse contexto. E quando surgir a hora certa, pergunte. Pode ser que, como numa boa cena de cinema, o silêncio depois dessa sua pergunta seja um indicativo de que você contribuiu muito mais do que quem fez discurso. Segunda coisa, você prestou atenção e não surgiu nada para perguntar, porque às vezes isso acontece. Tem reuniões que não faz sentido, né? Como aquele meme, essa reunião poderia ter sido um e-mail. Nesse tipo de situação, contribua com um resumo rápido, uma síntese do que foi dito ali. A gente tem isso muito forte, né? Tentar entender, mesmo quando não faz sentido. Eu normalmente falo. Então, o mais importante que foi dito aqui é. Quando a gente resume com as nossas palavras o que foi dito, nós ajudamos todos a perceberem, se entenderem o que está sendo dito ali. E também mostra que você realmente ouviu o que quem quer que seja tentou transmitir. Quando a gente está num ambiente muito acelerado, muito competitivo, onde só quem fala mais alto parece ser ouvido, é muito fácil a gente duvidar da própria inteligência, do próprio ritmo e do próprio valor. Então, vamos começar a lembrar que nem em todo lugar é assim. Já atendi pessoas que trabalham em bancos, em ONGs, em empresas de TI, cada uma tem uma cultura e nem toda liderança valoriza só aquele que fala mais. Por isso, se você está passando por uma situação dessas, o que vai te ajudar a encontrar o lugar certo para você, aquele lugar que vai te fazer expandir e não contrair, é o autoconhecimento. Você pode dizer: "Todo mundo só fala disso". Sim, porque é o que vai fazer você entender como você funciona bem e como você funciona mal. Então, se conheça bem, perceba, observe, cuide da sua regulação emocional, que é a tomada, né, da nossa bateria social, treine a sua comunicação com gentileza, sem se apagar. Sabe o que acontece como resultado desse processo de percepção e autoconhecimento? Às vezes o ambiente muda, às vezes você muda de ambiente e às vezes o reconhecimento lhe vem de uma forma completamente inesperada. Eu já vi pessoas quietas sendo subestimadas e, com o tempo, mostrarem uma clareza que faltava em todo o restante da equipe. Eu já vi líderes perceberem quem realmente segura o time na hora das dificuldades e também já vi profissionais introvertidos sendo chamadas para liderar, não apesar da sua calma, mas por causa da sua calma.
Susan Cain começa o seu livro contando uma história linda. Quem tiver o livro, quem não se lembrar da história de Laura, volta lá e lê. Meu mantra é o seguinte: performar extroversão pode até passar a impressão de que é mais rápido, mas você perde o seu recurso valioso, que é o poder de concentração, maior processamento profundo da informação, clareza, e é muito exaustivo. Você não consegue sustentar por muito tempo, mesmo porque nosso cérebro ele funciona de maneira diferente do cérebro dos extrovertidos. Tentando se passar por uma pessoa extrovertida, a gente se torna um projeto sempre inacabado, porque o cérebro deles é menos reativo do que o nosso. Agora, assumir nossa singularidade, sustentar quem a gente é, pode parecer muito mais difícil no começo, porque exige tempo para a gente se conhecer, para a gente perceber, para a gente observar e encontrar o nosso lugar. Mas isso é consistente e o melhor, a gente não se consome, não vira combustível para ansiedade ou para exaustão emocional. Se você sente que ainda está pela metade, não desista da sua voz. Ela pode ser muito mais suave, mais reflexiva, mais contida, mas quando você encontra uma forma de colocá-la no mundo, tudo muda. Você não vira outra pessoa, você se torna completa. É isso. Se você gostou do que ouviu, por favor, compartilhe. Tem alguém que você conhece que poderia se beneficiar do que eu disse aqui? Por favor, indique. Peço também que siga o meu podcast no Spotify, deixe a sua avaliação e compartilhe suas opiniões sobre o episódio na caixinha de comentários. Se você está me ouvindo no YouTube, segue lá também. Compartilhe se faz sentido para você. Essas ações são de grande ajuda para o meu trabalho, que é totalmente independente. Eu quero te convidar também para conhecer a história de Luna, que é uma bailarina introvertida, altamente sensível e perfeccionista, que sonhava em ser solista, mas ela achava impossível até que algo grande aconteceu. Você vai se sentir inspirada, inspirado e ao mesmo tempo vai apoiar o levemente introvertida. Uma última coisa a dizer é que somos únicos como somos e cada pessoa reage de maneiras diferentes aos desafios da vida. Não existe jeito certo ou errado. Introvertidos e extrovertidos estão do mesmo lado, ok? Todo mundo quer ser mais feliz. Tenha um ótimo dia e até a próxima.